Tratado de Psicologia Revolucionária, Samael Aun Weor. Capítulo 1. O nível do ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Inquestionavelmente, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não só não sabe como, além disso, nem sequer sabe que não sabe. O pior de tudo é a situação tão difícil e tão estranha em que nos encontramos. Ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e, não obstante, estamos convencidos de que sabemos tudo. Transporte-se um mamífero racional, uma dessas pessoas que na vida se presume influente, ao centro do deserto do Saara. Deixe-o ali, longe de qualquer oásis, e observe de uma nave aérea tudo o que acontece. Os fatos falarão por si mesmos. O humanoide intelectual, ainda que se presuma de forte e se ache muito homem, no fundo resulta espantosamente débil. O animal racional é 100% tolo. Pensa o melhor de si mesmo. Acredita que pode desenvolver-se maravilhosamente mediante o jardim de infância, manuais de etiqueta social, escolas primárias e secundárias, bacharelato, universidade, do bom prestígio do papai, etc, etc, etc. Desafortunadamente, por trás de tantas letras e bons modos, títulos e dinheiro, bem sabemos que qualquer dor de estômago nos entristece e que, no fundo, continuamos sendo infelizes e miseráveis. Basta ler a história universal para saber que somos os mesmos bárbaros de outrora e que, em vez de melhorar, nos tornamos piores. Este século XX, com todos os seus espetáculos de guerras, prostituição, sodomia em escala mundial, degeneração sexual, drogas, álcool, crueldade exorbitante, perversidade extrema, monstruosidade, etc, etc, etc., é o espelho no qual devemos nos olhar. Não existe, pois, razão suficiente para jactar-nos de haver chegado a uma etapa superior de desenvolvimento. Pensar que o tempo significa progresso é absurdo. Desgraçadamente, os ignorantes ilustrados continuam engarrafados no dogma da evolução. Em todas as páginas negras da negra história, encontramos sempre as mesmas horrorosas crueldades, ambições, guerras, etc. Contudo, nossos contemporâneos supercivilizados estão convencidos de que isso de guerra é algo secundário, um acidente passageiro que nada tem a ver com a sua cacarejada civilização moderna. Certamente, o que importa é a maneira de ser de cada pessoa. Alguns sujeitos serão bêbados, outros abstêmios, aqueles honrados, e estes outros sem vergonhas. De tudo há na vida. A massa é a soma dos indivíduos. O que é o indivíduo é a massa. É o governo, etc. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa não se transforma. Ninguém pode negar que existem distintos níveis sociais, agentes de igreja e de prostíbulo, de comércio e de campo, etc, etc, etc. Assim, também existem diferentes níveis do ser. O que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou tacanhos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida. Um luxurioso atrairá sempre cenas, dramas e até tragédias de lascívia nas quais se envolverá. Um bêbado atrairá outros bêbados e se verá sempre em bares e cantinas, isso é óbvio. O que atrairá o usurário? O egoísta? Quantos problemas, prisões, desgraças? No entanto, as pessoas amarguradas, cansadas de sofrer,
têm ganas de mudar, virar a página de sua história. Pobres pessoas, querem mudar e não sabem como. Não conhecem o procedimento. Estão metidas num beco sem saída. O que lhes sucedeu ontem, lhes sucede hoje e lhes sucederá amanhã. Repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida nem a canhonaço. Todas as coisas se repetem em sua própria vida. Dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas. Esta repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis da ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc, etc, etc. Qual é nosso nível moral? Ou, melhor diríamos, qual é nosso nível do ser? Enquanto o nível do ser não mudar radicalmente, continuará a repetição de todas as nossas misérias, cenas, desgraças e infortúnios. Todas as coisas, todas as circunstâncias que acontecem fora de nós, no cenário deste mundo, são exclusivamente o reflexo do que interiormente levamos. Com justa razão, podemos afirmar solenemente que o exterior é o reflexo do interior. Quando alguém muda interiormente e tal mudança é radical, o exterior, as circunstâncias, a vida transformam-se também. Estive observando recentemente, 1974, um grupo de pessoas que invadiu um terreno alheio. Aqui no México, tais pessoas recebem o curioso qualificativo de paraquedistas. São vizinhos da colônia campestre de Churubusco. Estão muito perto de minha casa, motivo pelo qual pude estudá-los de perto. Ser pobre jamais será um delito, mas o grave não está nisso, mas em seu nível de ser. Diariamente lutam entre si, embebedam-se, insultam-se mutuamente, convertem-se em assassinos de seus próprios companheiros de infortúnio. Vivem certamente em imundos casebres, dentro dos quais, em vez do amor, reina o ódio. Muitas vezes pensei que, se qualquer sujeito desses eliminasse de seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho, etc, etc, etc., agradaria a outras pessoas e se associaria, por uma simples lei de afinidades psicológicas, com pessoas mais refinadas, mais espiritualizadas. Essas novas relações seriam definitivamente para uma mudança econômica e social. Seria esse o sistema que permitiria a tal sujeito abandonar o chiqueiro, a cloaca imunda. Assim, pois, se realmente queremos uma mudança radical, o que devemos compreender primeiro é que cada um de nós, seja branco, negro, amarelo, acobreado, ignorante ou ilustrado, etc., está em tal ou qual nível do ser. Qual é o nosso nível de ser? Haveis vós refletido alguma vez sobre isso? Não seria possível passar a outro nível se ignoramos o estado em que nos encontramos. Capítulo 2. A escada maravilhosa. Temos que anelar uma mudança verdadeira, sair desta rotina aborrecedora, desta vida meramente mecanicista, cansativa. O que devemos compreender primeiro, com inteira claridade, é que cada um de nós, seja burguês ou proletário, acomodado ou da classe média, rico ou miserável, encontra-se realmente em tal ou qual nível de ser. O nível de ser do bêbado é diferente daquele do abstêmio. O da prostituta, muito diferente do da donzela. Isto que estamos dizendo é irrefutável, irrebatível. Ao chegar a esta parte de nosso capítulo, nada perdemos com imaginar uma escada, que se estende de baixo para cima, verticalmente, com muitíssimos degraus. Inquestionavelmente, em alguns destes degraus, nos encontramos.
Degraus abaixo, haverá pessoas piores que nós. Degraus acima, encontraremos pessoas melhores que nós. Nesta vertical extraordinária, nesta escada maravilhosa, é claro que podemos encontrar todos os níveis de ser. Cada pessoa é diferente, e isto ninguém pode negar. Indubitavelmente, não estamos falando de caras feias ou bonitas, nem tampouco se trata de questão de idades. Há pessoas jovens e velhas, anciãos, que já estão para morrer, e crianças recém-nascidas. A questão do tempo e dos anos, isso de nascer, crescer, desenvolver-se, casar-se, reproduzir-se, envelhecer e morrer, é exclusivo da horizontal. Na escada maravilhosa, na vertical, o conceito de tempo não cabe. Nos degraus de tal escada, só podemos encontrar níveis de ser. A esperança mecânica das pessoas não serve para nada. Acreditam que, com o tempo, as coisas serão melhores. Assim pensavam nossos avós e bisavós. Os fatos vieram demonstrar precisamente o contrário. O nível de ser é o que conta, e isto é vertical. Encontramo-nos em um degrau, mas podemos subir a outro degrau. A escada maravilhosa de que estamos falando, e que se refere aos distintos níveis de ser, certamente nada tem a ver com o tempo linear. Um nível de ser mais alto está imediatamente acima de nós de instante em instante. Não está em nenhum remoto futuro horizontal, mas aqui agora, dentro de nós mesmos, na vertical. É evidente, e qualquer um pode compreender, que as duas linhas, horizontal e vertical, se encontram a cada momento em nosso interior psicológico e formam cruz. A personalidade manifesta-se e desenvolve-se na linha horizontal da vida. Nasce e morre dentro de seu tempo linear. É perecedora. Não existe um amanhã para a personalidade do morto. Não é o ser. Os níveis do ser, o ser mesmo, não são do tempo. Nada tem a ver com a linha horizontal. Encontra-se dentro de nós mesmos. Agora, na vertical, resultaria manifestamente absurdo buscar o nosso próprio ser fora de nós mesmos. Não é demais afirmar, como corolário, o seguinte: títulos, graus, ascensões, etc., no mundo físico exterior, de modo algum poderiam originar exaltação autêntica, reavaliação do ser, passagem a um degrau superior nos níveis do ser. Capítulo 3. Rebeldia psicológica. Não está demais recordar a nossos leitores que existe um ponto matemático dentro de nós mesmos. Inquestionavelmente, tal ponto jamais se encontra no passado, nem tampouco no futuro. Quem quiser descobrir esse ponto misterioso deve buscá-lo aqui e agora, dentro de si mesmo, exatamente neste instante, nem um segundo adiante, nem um segundo atrás. Os dois madeiros, o vertical e o horizontal da Santa Cruz, encontram-se neste ponto. Encontramo-nos, pois, de instante em instante, diante de dois caminhos, o horizontal e o vertical. É ostensível que o horizontal é muito comum. Por ele andam Vicente e toda a gente, Vilegas e todo o que chega, Dom Raimundo e todo mundo. É evidente que o caminho vertical é diferente. É o caminho dos rebeldes inteligentes, o dos revolucionários. Quando nos recordamos de nós mesmos, quando trabalhamos sobre nós mesmos, quando não nos identificamos com todos os problemas e sofrimentos da vida, de fato, vamos pela senda vertical. Certamente, jamais será tarefa fácil eliminar as emoções negativas, perder toda a identificação com o nosso próprio trem da vida, problemas de toda índole, negócios, dívidas, pagamento de letras, hipotecas, telefone, água, luz, etc, etc, etc. Os desocupados, aqueles que por tal ou qual motivo perderam o emprego,
o trabalho, evidentemente sofrem por falta de dinheiro, e esquecer seu caso, não se preocupar, nem se identificar com seu próprio problema, resulta de fato espantosamente difícil. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que foram vítimas de alguma traição na vida, de um mal pago na vida, de uma ingratidão, de uma calúnia ou de alguma fraude, realmente se esquecem de si mesmos, de seu real ser íntimo. Identificam-se completamente com sua tragédia moral. O trabalho sobre si mesmo é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém poderia trilhar a senda da grande rebeldia se jamais trabalhasse sobre si mesmo. O trabalho a que estamos nos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Necessitamos aprender a viver de instante a instante. Por exemplo, uma pessoa que se encontra desesperada por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente esqueceu-se de si mesma. Tal pessoa, se detém por um instante, se observa a situação e trata de recordar-se de si mesma e depois se esforça por compreender o sentido de sua atitude, se reflete um pouco, se pensa em que tudo passa, de que a vida é ilusória, fugaz e que a morte reduz a cinzas todas as vaidades do mundo, se compreende que seu problema no fundo não é mais que fogo de palha, um fogo fátuo que logo se apagará, verá imediatamente, com surpresa, que tudo se transformou. Transformar reações mecânicas é possível, mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diante das diversas circunstâncias da vida. Pobres pessoas, costumam sempre converter-se em vítimas. Sorriem quando alguém as adula, sofrem quando alguém as humilha, insultam se são insultadas, ferem quando são feridas, nunca são livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-las da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. Cada pessoa dessas que vão pelo caminho horizontal se parece com um instrumento musical, onde cada um de seus semelhantes toca o que bem deseja. Quem aprende a transformar as relações mecânicas, de fato, vai pelo caminho vertical. Isto representa uma mudança fundamental no nível de ser, resultado extraordinário da rebeldia psicológica. Continua no próximo áudio.